Muito tempo eu abordei este assunto aqui no nosso canal, mas eles queriam tanto que nós voltássemos a falar disso. E nós voltamos com Supermarkets from Hell 2. Roda a vinheta, Ana. Ninguém entendeu a referência, né? Bom, é o seguinte, a nossa família desde muito tempo tem uma relação tumultuada com os supermercados. Nunca tivemos um supermercado sensacional que fosse tipo o nosso supermercado do coração. Não, a gente sempre tem uma relação às turras, aos tapas e beijos, mais tapas do que beijos, com vários supermercados que passaram pela nossa vida, inclusive alguns que não existem mais, que vocês, meus caros jovens aí, que entraram no YouTube em 2013 e já tem 4 milhões de assinantes, vocês nem sabem o que é isso. Como Casas da Banha e Jumbo Eletro, por exemplo. A nossa relação com essas empresas não é fácil. E tudo isso vem desde o tempo em que, por causa da hiperinflação, chegava-se a remarcar os preços 4 vezes por dia. Com aquelas maquininhas lá, e aí você imagina quanto custa o rolinho de etiquetas, né? De colocar preço nos produtos. É uma barbaridade. Bom, mas mesmo tempo depois, também o pessoal teve que gastar uma grana porque várias dessas máquinas tinham símbolo de cruzeiros. E aí quando mudou a moeda definitivamente para reais, aí ficou complicado. Uma das teses que a minha família desenvolveu a respeito dos supermercados diz o seguinte: é aquele conceito do não existe almoço grátis. No caso, se aplica totalmente a promoções de produtos. Quando o produto está em promoção, geralmente por algum motivo não muito bem esclarecido. Ou ele está amargo, ou ele está com problema na embalagem, ou ele está com defeito de fabricação. Por exemplo, um micro-ondas que a minha família comprou antes do atual nosso, estava na promoção e adivinha, saiu um ventinho de dentro do micro-ondas quando ele estava funcionando. Resultado, eu não sei se algum dia eu tiver alguma espécie de câncer, eu já sei o motivo aí, né? Um vazamento de micro-ondas. Não, porque o micro-ondas que a gente tinha antes, você conseguia ficar na frente dele, como se fica na frente de um televisor e não acontecia nada, você não sentia nada. E nesse você sentia um ventos meio esquisito, assim, saindo de dentro do micro-ondas. Tinha também umas lâmpadas que a gente viu em promoção uma vez, era de um fabricante brasileiro, convencional, e aí a gente foi testar essas lâmpadas, e para nossa surpresa, em menos de 3 segundos a lâmpada ficou numa temperatura absurda no soquete de testar lâmpadas. É aquele tipo de lâmpada que está saindo de circulação. Aparentemente a fábrica deve ter deixado de passar alguma substância no vidro que evitasse toda essa quentura logo inicialmente, assim, não sei. Essa parte de vidro eu não entendo absolutamente nada, embora eu entenda bastante de lâmpadas, como os senhores podem comprovar em vídeos mais antigos deste canal, né? A outra tese é o incrível esforço dos repositores de estoque de colocar os produtos com validade mais recente no fundo das prateleiras e os produtos que vão vencer logo mais na frente. Parece absurdo, né? Parece contrário à lógica, mas é isso mesmo. Quando chega no supermercado, a minha mãe é o terror dos repositores. Ela fica bagunçando tudo, ela vai lá atrás das prateleiras, lá no fundo, sei lá, e pega, e acredite se quiser, várias vezes ela achou produtos com validade mais recente do que os produtos que estavam mais à mão. Bom, e fora isso, tem alguns fenômenos curiosamente sobrenaturais, como, por exemplo, o fenômeno da socialização do passageiro que está... Passageiro não, do cliente que está à frente na sua frente na fila. Várias vezes, as pessoas que estão na minha frente nas filas estão conversando com os caixas como se fossem amigos de longa data. E geralmente são atendidas, como eu costumo dizer, como quem está comprando apartamento na planta. Não, e quando eles ficam fazendo piadinha até, na sua frente, você cliente esperando atendimento, os caras lá contando piada. E aí, como é que fica, né? Eu acho que uma vez essas pessoas que estavam na minha frente na fila seriam funcionários que estavam saindo do turno de trabalho. Mas na maioria das vezes era meio de tarde, coisa e tal, era supermercado e os caras na minha frente conversando na maior com os caixas aí como se fossem amigos ou parentes dos mesmos. Quem dera eu ter todo esse dom de socializar com as pessoas. Se eu tivesse esse dom, eu já era presidente do Brasil há 15 anos. Já.
Sabe aquela história que eu falei no começo do vídeo lá de não existe almoço grátis, não sei o que, produtos em oferta sempre são produtos zoados? Bom, não sei, mas recentemente uma rede de supermercados criou uma prateleirinha de produtos próximos à data de validade e próximos ao vencimento. E por conta disso, realmente, o preço desses produtos é bastante inferior aos produtos mais novos, né? É brincadeira. Tem uma outra coisa chata também que eu já vi acontecer, que é o seguinte, às vezes, produtos que saem muito... Eu não sei, já aconteceu isso com uma marca de pipocas prontas em pacote. A gente estava comprando elas num determinado supermercado e quando a gente voltou na outra vez, porque a gente não vai toda semana no supermercado, elas sumiram e foram trocadas por pipocas com a marca do próprio supermercado. Ou seja, supermercados ciumentos agora. É de lascar. É claro que as embalagens da marca do supermercado eram muito menores e não chegavam nem aos pés das embalagens que saíram de circulação naquele mesmo supermercado. Mas às vezes isso acaba gerando absurdos ao contrário disso, como por exemplo aconteceu, eu vi com os meus próprios olhos, em um supermercado Extra. O Pão de Açúcar /Extra enfim, todos os supermercados do conjunto, eles têm uma marca própria que se chama Qualitá. E essa marca tem diversos produtos. Aí a gente estava querendo comprar, o que era? Era Baconzitos. E tinha o Baconzitos oficial da Elma Chips e o genérico da Qualitá. E por incrível que pareça, o Baconzitos da Qualitá estava mais caro que o da Elma Chips. Assim é muita vantagem, né? E para finalizar, o maior mistério de todos, que esse podia estar lá no canal Assombrado, né? O sumiço do arroz parboilizado. Antigamente, a maioria do arroz que você encontrava nos supermercados era parboilizado. E de repente, esse arroz desapareceu ao longo de 2015 e 2006, sendo trocado completamente pelo chamado arroz branco, que inclusive até mesmo arrozes vendidos como premium são arroz branco, não são arroz parboilizado. Eu ia falar disso aqui no YouTube, e aí eu pesquisei sobre o assunto e possivelmente talvez eu estaria falando alguma besteira, porque o arroz parboilizado, ele é uma espécie de arroz semi-integral, isto é, o arroz branco ele é mais descascado do que o parboilizado e do que o integral. Então, sei lá, aparentemente a galera aí fora sempre comeu arroz branco e nunca notou esse tipo de diferença, e aqui em casa não, pessoal sempre curtia esse arroz parboilizado que de uma hora para outra está cada vez mais raro de ser encontrado. Inclusive, uma das poucas empresas que ainda vende isso é a Uncle Ben's, e ainda por cima dentro daqueles saquinhos que a minha família detesta, esses saquinhos para cozinhar o arroz Uncle Ben's. Aliás, falando em tios e parentes e arroz, uma coisa, quando eu terminei o primeiro ano do curso da Escola Pan-Americana de Arte, em 96, uma das nossas colegas era uma pessoa que veio do Rio Grande do Sul e a família dela era dona de uma empresa de arroz. E todo mundo perguntou se era o arroz Tio João. E eu acho que ela queria dar um catiripapo em nós, porque era justamente uma das empresas que concorriam com o arroz Tio João. Concorriam porque eu nem me lembro o nome da empresa. Ela deu de presentes calendários de acrílico para a gente com a marca da empresa dela. E é engraçado, nas prateleiras dos supermercados atualmente tem arroz preto, arroz arbóreo, arroz vermelho da Camil e da Tio João. E eu querendo arroz parboilizado. Eu passei a infância e a adolescência quase inteiras comendo arroz. Hoje em dia eu enjoei de arroz. Inclusive, quando eu vou quando eu vou em self-service, às vezes eu simplesmente pego carnes e algumas outras coisas e não pego nenhum arroz. Sim, teve um erro de continuidade, essa camisa está totalmente suada. Eu acabo de vir da 25 de março. Finalmente, estão surgindo vários produtos há alguns anos que se dizem do bem, coisa e tal. Legal, mas quando será que teremos supermercados do bem para vender esses e outros produtos? A gente fica por aqui, voltamos em breve com mais e melhores vídeos aqui no seu Igor C. Barros World.